E o Batendo Perninha de hoje começou aqui no Museu do Luxor. Esse vídeo vai ser bem curtinho, mostrando o museu aqui da cidade de Luxor. A gente tá num hotel em frente ao templo de Luxor. De lá até aqui andando dá 12 minutos. Só que o lugar é meio complicado de achar quando você tá vindo pela primeira vez, ainda mais a gente tá sem internet, não tem muita placa pro museu, mas é assim, bem na beirada do Rio Nilo. Fica Só de que se frente você pro for Rio vir Nilo. andando pelo Rio Nilo, você não vê placa grande, que a gente tinha andado lá já do outro lado e a gente pelo menos não viu, né? A gente queria ter vindo no outro dia e não viu placa. E a questão é a seguinte, quando você vai andando pela rua, o pessoal vê que você é turista, a gente olha no mapa e vê que são 12 minutos de caminhada, mas só que você chega, que você vai gastar quase uma hora, que você vai ficar parando e um monte de gente fica atrás de E você. outra, a gente tinha pedido para um taxista trazer aqui a gente no outro dia, ele falou que não sabia, até hoje a gente perguntou, o cara que trabalhava lá, apontar a direção, mostrar, ele se fez desentendido, acho também, falou que não sabia onde é esse museu aqui. Então a gente não sabe se eles realmente não sabem ou se não quer ajudar só pra gente ter que pegar o táxi. Às vezes é para querer cobrar mais. Não sei. Ó, ali tá o Nilo, né? Então se vier andando por ali, pela beira do Nilo, compra o ticket aqui e entra no museu. Isso daqui é a cabeça do faraó Amenhotep III. Ela é de granito e isso daí era só a cabeça de uma estátua inteira. Tinha o resto do corpo, né? Mas aqui no museu tá só a cabeça. E é do ano... O reinado desse faraó foi de 1403 a 1365 a.C. Antes de Cristo. E fazia parte do templo funerário dele, né, da tumba no caso, decorava a tumba dele. E a gente não vê muita coisa de granito aqui, né? Então assim, isso daí é raridade. Um detalhe, olha a boca, o nariz, o olho. Muito bem feito, lisinho. Do lado de cá não tá tão lisinho não, mas do lado de cá. Essa parede aqui é do mesmo templo dele, do Amenhotep. Então ele tá aparecendo aqui assim. E é engraçado que eles eram retratados, esse povo embaixo aqui, olha. Tem uns bichinhos desenhados aqui, né? Umas coisas desenhadas aqui, na verdade estou apontando errado. Tem umas pessoas apontadas aqui, que elas representam os inimigos do faraó Amenhotep. Ele fica sempre desenhado em cima para dizer que ele tem controle sobre a cidade. E esse faraó aí é do reinado novo, porque teve o Egito antigo, médio e novo. Então ele é ele faz parte aí dos reinados, ele faz parte do reinado mais recente do Egito. Aqui está outra cabeça do mesmo rei, Amenhotep III, que também foi encontrado lá no templo funerário dele. E aí ele está usando a coroa do Baixo Egito, porque aqui o Egito é dividido em Baixo Egito e Alto Egito, que é como se fosse Baixo Egito é em cima, tipo lá onde está Cairo, e o Alto Egito é mais para baixo. Aí cada lado do Egito o faraó usava uma coroa diferente, uma era branca e outra era vermelha. Essa estátua aí está representando o deus Amon, só que ele está com a cara do faraó Tutankhamon, porque foi feita na época do reinado do faraó Tutankhamon, que foi de 1347 a 1336 a.C., o reinado dele. E aí ele está segurando um negócio aqui que é representando a proteção da Ísis, da deusa, né? E essa estátua foi tirada lá do templo de Karnak. E aqui é a estátua do faraó Tutmosis III, de 1490 a 1436 a.C. Também foi achado lá no templo de Karnak. E aqui sim,
embaixo do umbigo dele, perto do negócio, é o cartucho que eles falam que tem o nome dele. E foi a primeira estátua que foi escavada do Egito Antigo, né? Foi a primeira estátua que eles encontraram. E esse faraó sempre é representado novo, né? De quando ele era jovem e forte. Não tem nenhuma representação dele mais velho. Essa coluna aí também é lá do Templo de Karnak, que foi a primeira evidência que eles encontraram falando sobre o deus Amon-Ra. É a menção mais antiga que tem ao deus Amon-Ra, que eles acham que é aí mais ou menos de 2100 a.C. E o Amon-Ra é o deus do sol. Essa coluna aí é da época do reinado da faraó Hatshepsut. Aí tá falando que ela tinha já preparado os pallets de incenso para colocar lá no memorial do pai dela e manter tudo perfumado. Aqui tem uma estátua do rei Ramsés VI, que a gente visitou lá a tumba dele. Aqui tá contando a história do faraó Amenhotep II, aí fala ali que ele era muito orgulhoso que ele podia dirigir sua própria carruagem. Tem 2 cavalos aqui. E olha ele aí, com uma flecha. Olha aí as flechas. Como é que seriam? É bem fininho, né? Bem fininho, Penetrar bastante longe. Aqui tem uma estátua do rei Amenhotep III junto com o deus Sobek, que é esse deus crocodilo aí. Esse aqui, ó, é um crocodilo. E aí tá falando que os nomes aqui, que antes estava escrito Amenhotep III, foi trocado para Ramsés II. Porque as coisas que esse faraó Amenhotep construiu, quando veio o reinado do Ramsés II, ele tentou sumir com grande parte. As coisas que tinham o nome desse faraó, Ramsés colocou o nome dele. Aqui as armas da época, das lanças, machadinhos, isso dali é acredito que seja armadura, escudos, né? Escudos. Isso daí é do reinado mais novo aqui do Egito. Aqui é a representação da coroação do rei Amenhotep III. E aí é o Ramsés II. Olha os 7 primeiro aí, que tinham problema no coração e acharam uma válvula no coração dele. Aí vocês acham que parece? Esse é o pai. Esse é o filho. Aqui a gente vai entrar numa sala que é de múmias. Essa tá falando que é a múmia de um faraó, mas eles não sabem de quem que é. Só fala que é do final da dinastia 18 e início da dinastia 19. Cara, pensar que isso aí é uma pessoa de verdade, gente. Que doideira, né? De, assim, sei lá, pelo menos 3.000 anos atrás, tinha essa pessoa aí. E eles tinham mesmo o olho, parece, meio puxado, né? Tô filmando. Essa aqui é a múmia do Almos. Tá falando que aparentemente morreu com 33 anos e provavelmente sofria de artrite. E engraçado como eles são pequenos, como eles eram pequenos.
Olha só, o Salinho abre o braço ali atrás. A gente não sabe, né, se encolhia, com o tempo encolheu, ou eles eram realmente pequenos desse jeito. Olha isso, eles faziam estátua até para prisioneiro. Isso aqui é a base de uma estátua. E lá em cima é o Ramsés VI. Com a cabeça. Tá segurando a cabeça de um ali. Isso aqui é a base de uma estátua e esses dois aqui eram inimigos. Os inimigos ficavam na base da estátua e o faraó por cima, né, para dizer que ele que dominava. Essa estátua aí é de madeira. A gente pensa que é tudo de pedra, né, que sobrou. Mas essa aí é de ébano. Para os arquitetos aí assistindo o vídeo, aí ó, isso daí é onde os arquitetos desenhavam a planta da tumba. Isso aí é a tumba do Ramsés IX, que a gente até já visitou lá no Vale dos Reis. E tá desenhada numa pedra de calcário. É interessante que aqui tem o desenho de umas pessoas mostrando como que elas trabalhariam. E do lado aqui tá as ferramentas de medida. Essa estátua aí representa um escriba do faraó Amenhotep III. E era ele que era o responsável por grande parte dos projetos, né, do faraó Amenhotep III. E também era ele que fazia a intermediação com o público, né, que o público não tinha acesso direto ao faraó. Tinha que ter um intermediário que era esse cara. Então ele tinha uma posição bem importante no reinado. Isso dali é um pedaço de tecido, gente. Pedaço de tecido e aqui redondo, essa parte redonda do cartucho que eles falam aí, tá o nome do Ramsés III, do faraó Ramsés III. Olha só, encontraram tecido ainda da época. Olha lá a meia, gente. 1370 a.C. Mais de 3.000 anos uma meia dessa. Olha o tamanhozinho do pé. E não era uma coisa para cada dedo, né? Cortava o dedão pro lado de cá e os outros dedos. E os outros dedos? Pra calçar sandália. Para calçar sandália, é verdade ali. Aqui tá falando que é a representação de um faraó, mas como se ele fosse o deus Osíris. Esses potinhos aí eram colocados nas tumbas para o faraó usar na vida após a morte dele, para ele poder trabalhar com a agricultura, isso depois da morte. Isso aí tudo foi encontrado dentro de tumba. Eles estão falando que são oferendas funerárias. Aí imagina, sei lá, que eles colocavam alimento, água aí pro faraó se alimentar na vida após a morte. E aí são as flores encontradas dentro das tumbas. Aqui ó, tem um caixão de madeira, todo bem pintadinho. Tem umas moedas aqui de pedra. Essas aqui já parecem prata, isso aqui parece cobre, né? Aqui é moeda do período que a Roma estava aqui, ó, porque tem a face de Zeus. É Zeus, Amon, Serapis, Nios. É do período romano. E as de ouro.
Nossa, será que isso é moeda de verdade? Aí só nenhum tá fazendo figuração. Se tivesse no museu, né? Então, moeda de plástico. Aqui tá mostrando uma parede com vários pedaços de uma construção da época do faraó Amenhotep IV. Esse faraó Amenhotep IV, ele virou o Akhenaton, que era casado com a Nefertiti, que era um casal de faraó que queria que o Egito acreditasse em um Deus só. E aí, por causa disso, na época do Ramsés, ele desmontou, né, destruiu a maioria das coisas do reinado desse faraó e construiu outras coisas. Então, isso daí foi encontrado lá no templo de Karnak e é uma das poucas coisas que tem sobre esse faraó. E aí mostra, né, o dia a dia do faraó. Olha que interessante. Uma pessoa arrumando a cama. Olha só, aqui parece que tá fazendo a barba. É tudo cena do dia a dia deles. Esse aqui é a representação desse faraó Akhenaton. O Akhenaton é o mesmo dessa parede aqui, né? O Amenhotep IV, se eu não me engano. Depois ele virou Akhenaton, que é o marido da Nefertiti. E a gente está encerrando o vídeo de hoje aqui com a vista para o Nilo. O museu fica aqui. O museu não é muito grande não, a gente ficou 1h30 ali dentro, mas a gente ficou sentado, batendo papo muito tempo, porque ele é fresquinho, gostoso. Mas tem umas coisas interessantes ali, ao contrário dos templos e das tumbas, que você chega e não tem informação de nada. Ali cada coisinha tem as informações, explicando a história. Eu vi que não são todos os museus aqui que tem isso, né? Esse aqui pelo menos tem. E o que a gente queria falar para vocês é o seguinte, que a gente sai do hotel, a gente é cercado pelos taxistas, e aí o taxista, tipo assim, eles querem porque querem levar você em tudo quanto é lugar, mas tipo assim, naquele esquema do Conchavo, sabe? Não, vou te levar ali no restaurante tal, vou te levar ali no mercado tal, vou te levar ali não sei o que. Eu falei, gente, a gente quer andar, bater perna. Aí ele veio trazer a gente aqui no museu, é pertinho, mas a gente veio andando porque o Saulinho deu diarreia, sabe? Aí a gente falou assim, não, a gente só quer ir no museu. Aí ele, não, eu espero vocês e depois a gente vai no mercado. Aí a gente precisou até falar meio grosso com ele, não, você só deixa a gente aqui e pode ir embora. A gente não quer que você espere a gente não quer ir no mercado, só quer vir no museu. Não, outra coisa é o seguinte, é você ter cuidado do que você come. Por exemplo, a gente comeu no restaurante, nós estamos num grupo de 4, só eu passei mal. Por quê? Eu acredito que a única coisa que eu comi diferente foi uma carne de panela. E tipo, por causa da água, por alguma coisa, né? A água, sei lá. Acho, na panela de pressão que faz, a gente não sabe se cozinhou na água ou não, e a água daqui você tem que tomar cuidado. É por isso que a gente só anda com garrafa de água mineral. A gente comeu o frango e não tem ninguém passando mal, mas o Saulinho comeu uma carne de boi, cozida como se fosse carne de panela que a gente fala, e passou mal a noite inteira, tadinho, nem dormiu. E aí no sol agora de 40 graus agora pra gente dar uma volta aqui, tá dando aquela moleza no corpo. Fica fraca a pessoa. É terrível. E esse foi o nosso vídeo do Museu de Luxor. Siga nos acompanhando, deixa aquele like. Valeu! Tchau. Tchau!